Muitas informações do Fluminense nesse vídeo, eu já vou começar falando aqui. A única coisa que eu sempre peço é para você deixar o like, que é muito importante para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Já somos mais de 43 mil inscritos, valeu demais pela companhia de vocês todos os dias. Vou começar falando sobre a arbitragem de Fluminense e Bragantino, Bragantino e Fluminense, neste domingo, 11 da manhã. Acerta o seu relógio, bota o alarme para tocar, torcedor tricolor que gosta de dormir até mais tarde no domingo. O jogo do Fluminense será 11 da manhã lá em Bragança Paulista, beleza? Quem vai apitar esse jogo vai ser o Lucas Paulo Torezin. Será auxiliado por Fernanda Nandria, da FIFA Minas Gerais, por Rafael Trombeta, do Paraná. Daniel Nobre Bins, FIFA Rio Grande do Sul, será o responsável pelo VAR. E a curiosidade que fica é que será o primeiro jogo deste árbitro apitando jogos do Fluminense. Então, boa sorte para ele. Eu realmente, quando eu vi essa escala e aparece o nome do Lucas Paulo, eu não lembrava dele, vi a foto dele, não lembrava dele realmente apitando o jogo do Fluminense, então vai ser a primeira vez. Boa sorte, que ele não prejudique o espetáculo, que seja muito correto e passe despercebido pelo torcedor tricolor, pelo torcedor do Bragantino também. É sempre bom quando o árbitro não interfere em nada na partida, que o adversário também não fique chorando em caso de vitória do Fluminense. Beleza? Vou falar também aqui, agora a gente está falando de Fluminense e Bragantino, vou aproveitar, deixa aqui para falar dois desfalques do Bragantino, que são desfalques importantes, torcedor tricolor. O Bragantino até passou na Copa Sul-Americana do Barcelona de Guayaquil, venceu por 3-2 nesse meio de semana, avançou às oitavas de final da Sula e vem para esse jogo com desfalques, tá? O zagueiro Pedro Henrique teve diagnosticado um edema na coxa direita e deve desfalcar o Massa Bruta. O jogador sentiu uma dor muscular na perna direita durante o aquecimento para enfrentar o Barcelona na noite da última quarta e foi tirado do time titular momentos antes da partida pela Copa Sul-Americana. Nessa quinta-feira, o Pedro Henrique passou por exames que constataram o edema na coxa. A situação não é considerada grave, mas ele deve perder esse jogo contra o Fluminense. O lateral esquerdo, Juninho Capixaba, tem a situação mais complicada. Ele torceu o joelho direito logo no primeiro lance desse confronto contra o Barcelona, iria passar por exames nessa quinta-feira, mas por conta do inchaço no joelho, ele vai aguardar mais um tempo para fazer esses exames e ter um diagnóstico mais preciso. Outro desfalque, e aí eu acho que é uma pena, mas, cara, tem jogo que ele costuma fechar o gol contra a gente. O goleiro Cleiton, ele vai cumprir suspensão porque ele foi expulso na partida contra o Atlético Paranaense, também não irá jogar contra o Flu neste domingo. Então são muitos problemas do Bragantino, que tem uma equipe jovem, uma equipe com muito vigor. É característica do Bragantino muita correria nos jogos e então vai ser um desafio interessante para o Fluminense nesse novo modelo de Mano Menezes, mais vertical, de mais vigor no meio-campo, mais correria. Os jogadores do Fluminense, a gente percebe claramente que estão usando muito mais a profundidade. Os jogadores estão, arrancando com a bola. Teve vários lances do Diogo Barbosa no jogo passado. O lance do gol do Serna mostra muito isso, né? Quem imaginaria o Serna... Imagina, é o Fernando Diniz no comando do Fluminense. O Serna não daria aquele arranque que ele deu, passando pelo Zé Rafael e o John Arias completando pro gol. Então, é uma mudança de estilo de jogo muito interessante. A gente vai enfrentar um adversário que é muito vertical. E o Bragantino é forte em casa, cara. O Bragantino é aquela equipe que, a gente sabe que não tem muita pressão para ser campeão, é uma equipe sempre muito jovem, oscila, mas é um time forte em casa, costuma pontuar bastante, né, nesses jogos dentro de Bragança. Então o Fluminense tem que ter atenção, o Fluminense tem que ter tranquilidade, conseguir trazer essa positividade dos últimos resultados para esse confronto, para a gente conseguir mais essa vitória. Seria a terceira
consecutiva e realmente virar a chave para a Copa do Brasil muito mais tranquilo em relação ao Campeonato Brasileiro. E claro, o torcedor tricolor fica muito empolgado pro confronto contra o Bahia no outro domingo, 4 da tarde, dia 4. Então seria perfeito, é o melhor cenário para o torcedor tricolor. Mas deixe o seu comentário aí sobre essas informações contra o Bragantino, árbitro da partida. Já viu ele apitando algum jogo do Campeonato Brasileiro? Te agradou, não agradou? E também sobre os desfalques do Bragantino. O Juninho Capixaba, inclusive, foi especulado aqui no Fluminense, mas acabou não vindo. Deixe seu comentário, torcedor tricolor. Antes das próximas notícias, eu vou mandar um abraço para a galera que tá sempre acompanhando o canal, sempre comentando, sempre deixando o like. Deixa o seu like, ative as notificações, não esqueça. Comenta aí da onde que tá assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você em nossos vídeos futuros. Aqui ó, a tropa do João veio firme, né? Veio forte nesse vídeo. João do Morro do Chapéu na Bahia, João Tavares de Remanso na Bahia, João Passo de Porto Belo, Santa Catarina, Gilberto da Paz, Niterói aqui no Rio, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Vanderlúcio de Governador Valadares, Minas e pro Adão de Goiânia. Valeu demais, continue acompanhando sempre a Central Fluminense. Vamos para as informações e tem boa notícia para você, torcedor tricolor, que está empolgadaço com o Fluminense nesse momento de vitórias, retomando as boas atuações na temporada. Parcial oficial do Fluminense aponta mais de 16 mil ingressos vendidos para Fluminense e Bahia. Eu falei da empolgação que poderia ter uma vitória sobre o Bragantino na pauta anterior. Já vendeu, gente, mais de 16 mil ingressos. O jogo é só no outro domingo. O torcedor do Fluminense está empolgado. E vamos falar aqui a verdade, torcedor tricolor. Torcida deu um show contra o Palmeiras. Torcedor do Fluminense foi o 12º jogador. Foi vídeo na transmissão da Globo. Cara, a transmissão da Globo lá, os times entrando em campo, foguetório, fumaça, o torcedor cantando, fazendo pressão durante a partida, o torcedor gritando, chamando, cantando a bênção João de Deus. Foi realmente uma noite mágica no Maracanã. Quem foi, sentiu na pele, ficou arrepiado. E o final do jogo, né? Gol do John Arias, jogada do Serna e aquela apoteose no apito final. Torcedor tricolor cantando muito bem, né? Vários vídeos aí viralizaram da transmissão da TV Globo, porque realmente foi uma festa incrível do torcedor tricolor. E a gente sabe, Maracanã com 50 mil pessoas é muito difícil bater o Fluminense, gente. É muito difícil, o Fluminense se torna muito forte. E os jogadores, né, sentindo isso, voltando a ter confiança, jogando com raça, que era algo que o torcedor tricolor cobrava, às vezes os resultados não vão vir. Isso é futebol, a gente sabe que é impossível ganhar todos os jogos, né? Tem vários times aí, nem o Manchester City e o Real Madrid ganham todos os jogos. Mas o mínimo que o jogador tem que ter é raça, é vontade. E se o torcedor vê isso, o torcedor vai apoiar, o torcedor vai cantar, o torcedor vai vir junto quando o torcedor vê que o jogador tá com vontade. Né? Às vezes vai faltar técnica, porra, vai na vontade. O Fluminense ganhou o Palmeiras nisso, cara. No segundo tempo, o Fluminense foi mais coração, mais vontade. E a gente conseguiu esse resultado no gol do John Arias. Então fica aí, a expectativa é de mais uma vez o Maracanã para 50, 60 mil pessoas nesse confronto contra o Bahia, que está na parte de cima da tabela. Outra pauta aqui que eu queria falar é sobre uma matéria do Globo Esporte sobre Germancano. Dentro do Fluminense, internamente, há um entendimento que ele não pode ser descartado. O Germancano é um jogador que fez mais de 40 gols por 2 temporadas seguidas e o clube entende que tê-lo de volta seria um acréscimo importantíssimo para o time que precisa fazer gols e fugir do rebaixamento. A ida para o banco não está descartada, mas Mano Menezes não pretende abrir mão tão facilmente. É algo que eu falo aqui também na Central Fluminense.
e falo lá no meu Twitter, onde eu sou mais ativo. Cara, não dá para descartar o Germancano, tudo bem que o momento agora não é bom, o Cauã Elias vem entrando bem, e tem essa pauta aqui, que aí complementa o que eu gostaria de falar sobre o Cauã Elias, do portal GE. Outro ponto internamente no Fluminense é proteger o Cauã Elias. A fase do garoto é iluminada, com 2 gols nos últimos 3 jogos, mas ele tem apenas 18 anos, vai oscilar e ainda está se adaptando com a alta intensidade dos jogos profissionais. Naturalmente, a irregularidade irá bater e nesse momento será preciso contar com o Cano de novo. E aí essa análise é perfeita. O Germancano ele precisa ser recuperado porque é um cara de um quilate absurdo. A gente está falando aí do cara que ano passado estava brigando para ser artilheiro do futebol mundial. Mais de 40 gols em 2 temporadas seguidas, ídolo da torcida, nos deu a Libertadores, 2 campeonatos cariocas. Então não é um cara ídolo da torcida, e a torcida cantou muito a plenos pulmões o nome do Germancano na última partida, mesmo na fase ruim. O torcedor ama o Germancano, ama. E, cara, não dá para descartar um jogador desse. Eu acredito no potencial que ele possa ter. Eu acho que é coisa de centroavante. Vários centroavantes já passaram por isso, passam e vão passar. Eu acho que o momento do Germancano é muito parecido com a equipe do Fluminense, cara. É uma vitória para virar a chave e vambora ir para frente. Eu acho que o Germancano falta isso. Um golzinho para a confiança voltar. O Mano Menezes falou isso muito bem, né? Quando o atacante está bem fazendo gol, ele chuta e a bola entra. Isso é o Cano dos últimos 2 anos ali, né? 2022, 2023. O Germancano chutava a bola de qualquer lugar. A gente às vezes reclamava que ele matava a jogada para chutar pro gol. Esse ano o Germancano nem chuta pro gol. Quando a bola chega para ele, ele quer dar mais um toque, dominar, e aí ele não consegue finalizar, é travado, não finaliza com precisão. Então é um momento também que o Germancano ele não está confiante. E esse olhar por Cauã Elias também é perfeito, porque, cara, ele acabou de fazer 18 anos, jogava no Sub-17, nem no Sub-20 ele jogou tanto, e aí ele já sobe pro profissional. Gente, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de dizer aqui, falo, é um esporte completamente diferente você jogar na base do profissional. O profissional é muito mais exigido fisicamente, muito mais exigido fisicamente, pela maratona de jogos, pelas partidas de alta intensidade, pela alta qualidade do futebol brasileiro, comparado à base. Então o Cauã, ele vai sentir, é um garoto, ele vai oscilar. E aí quando ele oscilar, a gente vai precisar de ter outro jogador para assumir essa bronca, para assumir essa responsabilidade. Aí imagina, descartei o Cano, aí bota o Cauã. Aí Cauã começa também a derrapar, a começar com uma irregularidade nas atuações. E aí, vai botar quem, se você já descartou o Cano? Então, eu acho que é uma visão muito boa do Fluminense. Quando a gente critica, quando tem que elogiar, tem que elogiar. Acho que o Mano Menezes está certo, tem que insistir até onde que der com o Germancano, nem que bota ele no banco, mas tem que insistir, porque eu acho que fazendo o gol, a fase do Germancano pode mudar. E o Cano começando a fazer gol, meu amigo, vai garantir muita vitória para o Fluminense. Pode garantir aí, as Copas estão vindo aí. Pode ser um jogador super importante na Copa do Brasil e na Copa Libertadores que ele nos deu. Eu sempre falo, ele deu a Libertadores para o Fluminense. Foi uma Copa Libertadores irretocável do Germancano. Quase que não sai de tão boa que foi. Então, é isso, são essas informações sobre o Cauã Elias, o Germancano. Boa parcial aí, quantidade boa de ingressos vendidos. Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Informação importante sobre confronto do mata-mata da Libertadores. Fluminense e Grêmio. Grêmio e Fluminense, comando do Grêmio. O Vilela informa que será no Couto Pereira, 7 horas da noite, no dia 13. Então, informação relevante, o Grêmio não vai jogar na Arena, vai jogar no Couto Pereira, no Paraná. E aí eu vejo com bons olhos, acho que é uma boa notícia para o Fluminense. Vai ter o estádio cheio, a torcida do Grêmio é grande lá no Paraná. O Grêmio é um time muito forte na região sul, mas você não jogar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com um torcedor que é acostumado a ir para o estádio, fazer pressão, é melhor para o Flu. Então o Fluminense também tem muito torcedor no Paraná. Vai ser um confronto
que o Fluminense pode usar essa vantagem aí de um campo neutro. Não vai ser um campo neutro porque vai ter a maioria do torcedor gremista, mas, sabe, não é a mesma coisa. É a mesma coisa o Fluminense não sendo mandante no Maracanã. Ah, jogou em Volta Redonda. Não é a mesma coisa. A atmosfera não é a mesma coisa. Não costuma ser o mesmo torcedor. Porque o torcedor aqui de uma praça diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de Porto Alegre, é um torcedor que não é acostumado, não é um torcedor que faz aquela pressão. A gente vê casos aí de outros clubes também que mandam um jogo em outro lugar, não é a mesma coisa, a gente sabe disso. A gente que, acompanha o Fluminense, vai para o Maracanã, ou vai para outro estado também, a gente sente uma diferença na atmosfera quando o time não joga no seu estádio predominante. Mas não vai deixar de ser um jogo difícil. O Grêmio empatou ontem com o Corinthians fora de casa, tá ensaiando uma reação, fez algumas contratações. Então o Fluminense, por mais que tenha, entre aspas, essa vantagem, não vou jogar lá no Porto Alegre, tem que jogar com seriedade, tem que entrar focado se a gente quiser defender esse bicampeonato da Libertadores, sair de lá com um bom resultado para decidir aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Então, informação importante para você, torcedor tricolor que acompanha a Central do Fluminense, acabou de sair, tá sendo bem informado aqui com a gente. Deixe seu like, ative as notificações. Sempre um prazer estar trazendo as principais notícias do dia do Fluminense. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.